Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais uma live. Quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna Veiga. Criei esse canal de Feng Shui para te ensinar como harmonizar a sua casa para você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. E também para quem tem um interesse, depois de harmonizar a sua própria casa, ajudar outras pessoas a harmonizarem a casa delas também e aumentar suas rendas com isso. Ou seja, fazer o bem e ganhar dinheiro também trabalhando com Feng Shui. Então, seja o seu intuito harmonizar somente a sua casa, ou seja o seu intuito harmonizar a sua casa e ajudar outras pessoas também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser avisada cada vez que eu tiver ao vivo aqui fazendo uma nova live para vocês, porque de segunda a sexta, às 3 horas da tarde, eu estou aqui todos os dias ao vivo fazendo live para vocês. E que mais? E agora a nossa live de hoje, né? Bom, essa live de hoje, ela é uma entrevista com uma aluna minha, mais especificamente a Sali, que ela é aluna do Método Oli e mentorada do Caminho da Luz. Método Oli é a minha mentoria completa de Feng Shui, um curso completo onde a gente acompanha os nossos alunos e alunas durante um ano completo na harmonização deles, com sessões tira-dúvidas semanais, aulas colaborativas, desafios mensais. Então, ela é uma mentoria porque, além do curso, tem todo um acompanhamento para a pessoa harmonizar a própria casa dela, né? E, além do método Oli, a Sali, que vocês vão conhecer aqui daqui a pouquinho, ela também é mentorada do Caminho da Luz. O que é Caminho da Luz? É uma mentoria que a gente tem para as pessoas que querem se profissionalizar no método Oli. O método Oli é o método que eu criei para aplicação do Feng Shui. Tudo que eu ensino aqui para vocês é sempre baseado nessas 4 etapas do método Oli: observação, limpeza, harmonização e intenção. E todos os meus cursos também são baseados nisso. Então, tem o método Oli para sua casa e tem o método Oli profissionalizante, que inclusive é reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E aí, além do curso Método Oli Profissional, tem a mentoria Caminho da Luz, porque a gente chama as nossas consultoras de Feng Shui de consultoras luz, porque elas levam luz para a vida das pessoas. Então, o Caminho da Luz é um programa para as pessoas que querem um acompanhamento muito mais de perto, na verdade, um acompanhamento individualizado para se tornar uma consultora luz, certo? Então, por isso, Caminho da Luz. Então, só para contextualizar, para vocês entenderem que no nosso bate-papo a gente pode fazer referências ao método Oli profissional, mentoria Caminho da Luz, vocês já sabem o que é cada coisa, tá? Então, vocês vão ter aí o prazer de conhecer a história da minha aluna Sali. Eu convido sempre meus alunos e alunas para virem aqui contar a história deles, para vocês, primeiramente, saberem o poder que o Feng Shui tem de gerar transformações na sua vida, na vida da sua família, e também para mostrar que os meus alunos e as minhas alunas também têm medos, receios, dificuldades, porque às vezes quando a gente está sozinha aí do outro lado da telinha, a gente acha que é só a gente. Nossa, mas para a aluna da Bruna é tão fácil. Nossa, mas a aluna da Bruna tudo caminhou para ela. Nossa, mas a aluna da Bruna tinha certeza absoluta. Eu tô aqui cheia de medo. Parece que quando a gente está sozinha ali, né, assistindo um vídeo, a gente é as únicas pessoas que têm aquele medo, aquele receio, aquela dificuldade. E eu trago aqui as minhas alunas, que são pessoas reais, assim como eu, assim como você, de carne e osso, para mostrar que elas têm os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas dificuldades que você, mas mesmo assim, nada disso impediu elas de ter os resultados que elas vêm contar aqui. Então, trazer as minhas alunas aqui, entrevistar elas para mostrar para vocês, é justamente a forma que eu tenho de mostrar que você também é capaz. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sei se você já tem a certeza absoluta, mas eu tenho a certeza absoluta, e trazer as minhas alunas aqui é a forma como eu encontrei de mostrar para você que você também é capaz de levar saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para sua casa, e se for do seu desejo, fazer o bem e ganhar dinheiro também, certo? Então, bora lá conhecer a história da Sali? Bom, então você pode começar se apresentando. Eu já te conheço, né? Mas se apresentando, quem é a Sali? Como que você caiu no método Oli? Como é que você chegou aqui? Bom, meu nome completo é Sali Segata Baer. Eu tenho 63 anos, faço agora
Semana que vem, no outro domingo, eu faço 64. Parabéns. Sou avó, muito coruja, mãe de um casal e avó de 6 netos. 6? Ai, que legal. 6. Uhum. Tenho 3 do filho, 3 da filha. Uhum. O filho tem 2 gêmeas. O Feng Shui, a primeira vez que eu tive, assim, que eu li a palavra, né? Li as palavras Feng Shui, faz já o quê? Acho que mais de 30 anos. Uhum. Eu sempre gostei muito de artesanato, de inventar coisas. Uhum. Consumo próprio, não sou artesã, mas eu gosto sempre de estar inventando alguma coisa. E aí eu fui numa banquinha, no tempo que não tinha Pinterest, não tinha Google, né? Eu ia nas banquinhas comprar revistas para fazer as minhas obras. E eu estava com a revista acho que foi de Patchwork, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E achei uma revistinha falando sobre Feng Shui. Eu lembro que na capa, assim, tinha um vaso com uma flor vermelha, a coisa mais linda, né? E aí, como o Feng Shui pode ajudar na sua decoração. E eu comprei a revista. E não lembro, assim, bem do conteúdo, eu só lembro que falava, assim, que você podia harmonizar a sua casa com cores, com objetos e tal, mas não lembro de ter entrado mais a fundo na revista, porque eu guardei ela para quando precisasse, né? Ter uma ideia de um vaso, ter uma ideia de um móvel, tal, guardei a revista. Passou o tempo, depois começou a internet e um monte de coisa, e eu comecei a me desfiz de todas aquelas edições que eu tinha. Em 2021, aí depois eu li algumas coisas, né? Ao longo desses anos, sempre tinha um Feng Shui aqui, um Feng Shui ali, mas eu nunca tinha me aprofundado, sabia que era uma técnica. Depois fui entendendo que era uma técnica chinesa de harmonização, mas eu achava que era harmonização visual, né? Você harmonizar um ambiente e deixar ele bonito e agradável aos olhos. E assim você se sente bem naquele ambiente, né? 2021, por algum motivo, eu estava olhando na internet, porque depois da pandemia, naquele ano ali, todo mundo fazendo muito curso online, né? Aí eu fiz várias daquelas imersões de aprender a plantar, de aprender isso, aprender aquilo. E eu não me lembro o que eu estava procurando, que eu vi um vídeo seu, chamando para uma imersão, uma semana de imersão do Feng Shui e tudo, e eu me inscrevi e assisti aquela semana. Em 2021, isso? 2021. Foi, não me lembro bem se foi no comecinho, tá, mas foi em 2021. Mas eu gostei da sua pessoa, inclusive, achei assim, essa menina deve ser curitibana, pensei comigo, né? Mas aí assisti o curso, me empolguei e tudo, mas na época, assim, não me interessei em entrar nesse universo. Gostei de tudo, mas não me interessei, e outras coisas estavam acontecendo na minha vida. Eu tive problemas de depressão na minha vida, eu lutei, assim, contra a depressão por mais de 40 anos, foram tratamentos, sei lá, não sei te dizer quantos medicamentos eu tomei ao longo desse tempo. Foi assim que a minha filha nasceu. Na verdade, eu já tinha problemas antes, mas nunca tinha sido diagnosticada. Quando a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. E aí desencadeou e foi. E fui diagnosticada com depressão refratária, né? Que, segundo os especialistas, é uma depressão difícil de tratar e difícil de curar. Então, tomava medicamentos, começava a fazer bem, daqui a pouco passava um tempo, a medicação já não fazia mais efeito. Para encurtar a história, 2016 foi um ano que eu não vivi. Foi um ano que eu passei literalmente chorando durante o dia, durante a noite. Eu viajei para estar com meus filhos que moram nos Estados Unidos. Durante o dia, a vovó sorria, brincava, fazia bagunça, e durante a noite a vovó chorava a noite inteira. Do nada, né, desespero e tudo. Voltei para casa, me enterrei na minha cama, eu saía da minha cama para o sofá, eu comia se meu marido vinha em casa. Foi uma época que meu marido viajou muito, ele viajava 2 vezes por mês, e ficava um tempo em São Paulo, fazia um bate-volta, e ficava 3 dias em Fortaleza. E nesses 3 dias que ele ficava em Fortaleza, eu comia o que tinha na geladeira e no armário, né? Eu não fazia nada, ele deixava, às vezes, alguma coisa pronta, mas quando ele voltava, que ele ia lavar roupa, limpar a casa, fazer todas as coisas que precisava. Meu psiquiatra, então, me convidou
ele tem um laboratório de pesquisas científicas na área para pesquisa com desenvolvimento de medicamentos. E ele foi convidado pela Johnson Johnson para participar, né, de uma pesquisa, de um estudo aqui no Brasil. Foi feito no mundo todo. E aqui no Brasil, ele em Curitiba foi um dos laboratórios convidados a participar. Uhum. E depois que a coisa estava em andamento, eles foram incluindo voluntários. E aí ele me convidou, porque essa medicação era a base da esketamina, era um spray nasal, que a função é potencializar a ação do antidepressivo para que a pessoa não precise ficar trocando de medicamento. Então, quando a medicação começa a não fazer efeito, esse spray ele potencializa. Uhum. Aí fiquei 5 anos nessa pesquisa, porque a Anvisa demorou muito para liberar, depois veio a pandemia, uma série de coisas, mas eu fui melhorando muito. Fui. E aí a gente foi fazendo eu fiquei muito bem, mas fomos fazendo manutenção até que a Anvisa liberasse, porque como era uma medicação de muita... um tratamento muito delicado, para ficar sem a medicação e não ter como comprar, então a Anvisa, o laboratório é obrigado a ficar fornecendo até que a gente possa comprar. Tem um... 2019, eu tomei a última dose, eu recebi a última dose e eu estava super bem, estava muito bem. E aí, planos, né? Vida nova, vamos para frente e tal. Quando foi no início de 2023, a minha filha estava morando aqui no Brasil, ela veio passar 3 anos aqui com a família. Meu genro queria conviver aqui com a cultura brasileira, que os filhos, né, convivessem, tudo. E vieram para o Brasil. Aí, em janeiro, fevereiro de 2023, eles foram embora. Aí, o que aconteceu? Foi um ciclo que se encerrou na nossa vida, porque, assim, nós tínhamos os netos, crianças. Eles vieram para cá crianças, né? Uhum. Ficaram 3 anos aqui, cresceram e voltaram adolescentes. Com exceção da mais novinha, que ainda voltou com 9 anos, né? Mas os outros 2, um já pré-adolescente, a outra adolescente, os outros 3 também adolescentes. E o que acontece? Adolescente, vovó e vovô não são mais prioridade, né? Nem pai e mãe, quanto mais vovó e vovô, né? Vovó e vovó é aquela figura gostosa, agradável, boas lembranças, mas, né? É só um oi e tchau. E aí, eles foram embora e ficamos eu e meu marido. E a gente ficou assim meio, e agora? O que vai ser de nós? Nossos filhos não moram aqui, nossos netos já estão adolescentes, não querem mais saber de vovô e vovó, como sempre, porque a gente vivia muito em função deles. Eu viajava muito para ficar com eles, ajudar a cuidar enquanto meus filhos daí queriam fazer uma viagem, um passeio, alguma coisa. E eu sempre ia para lá, de 2 em 2 anos. E, de repente, isso tudo acabou. Né? Outra vida, outro ciclo e tal. Aí a situação do país também começou a ficar meio duvidosa, a nossa situação financeira também começou a ficar meio assim, né? A gente começou a ficar meio inseguro com relação ao nosso futuro. E eu comecei a ficar muito angustiada com aquela situação, mas sem chão, sem rumo. Meu marido também, ele é muito forte para essas coisas e tudo, mas de repente ele seguiu na mesma situação que eu. E eu comecei a ficar com receio de ter uma recaída, né? Porque eu saí de um fundo do poço que eu vivi por 40 anos e foi horrível, assim, eu realmente, literalmente, eu vivia no escuro. E quando eu saí daquele buraco, que eu vi que, assim, os fantasmas, as sombras não eram fantasmas, né? Que eram sombras de pessoas, que tinha sol, eu decidi que eu não queria mais voltar para aquele buraco. E fui me mantendo. E aí, eu comecei a ficar angustiada, eu comecei a fazer oração, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho muita fé, todas as coisas que aconteceram na minha vida foram respostas às orações, inclusive esse tratamento com esse médico, inclusive o médico surgiu na minha vida por resposta às orações. E eu conversei com a senhora e falei, me mostra um caminho, me mostra um jeito, o que eu posso fazer com a minha vida daqui para frente. Me mostra um caminho por onde eu possa trilhar e dar um rumo, dar sentido à minha vida e que eu possa ajudar financeiramente também o meu marido a prover para a nossa velhice. Porque o trabalho do meu marido, ele trabalha, né, tem escritório de projetos e tudo, mas para ele se aposentar hoje é inviável. Ele já está com uma idade, né, de 65 anos. Então, você fica preocupado de, e aí? Daqui para frente, a produção vai diminuir cada vez mais, a aposentadoria não está nos planos agora, nem tem como.
E eu comecei a ficar assustada. Falei, nossa, e como é que vai ser nossa velhice? E aí, eu orando, eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, me mostra um caminho, eu preciso preciso ajudar meu marido a prover para nós, que a gente tenha uma velhice digna, né? Uma velhice decente e tal. Mas eu me ajoelhei ali na minha cama e orei assim, sabe, no desespero mesmo. Passou uns 3 dias, mais ou menos, eu, por algum motivo, alguns meses antes, apareceu no feed do meu Instagram uma consultora de Feng Shui falando sobre harmonização e tal, e eu comecei a seguir ela. Eu não me lembro por que razão ela apareceu ali, mas aí lembrei do teu curso e tudo. Uhum. E uns 3 dias depois, me deu uma vontade de procurar no Facebook alguma coisa sobre Feng Shui, para ver se achava aquela consultora para uma determinada situação. Pensei, quem sabe pode me ajudar, né, a ter mais ânimo, disposição, vou ver o que eu posso fazer. Entro no Facebook, digito lá Feng Shui, aparece a Bruna, primeira aula da Bruna, chamando para uma imersão. Para a semana, eu não me lembro, foi fevereiro ou março do ano passado. Uhum. Vou assistir de novo. Aí assisti toda aquela semana de imersão, e quando você apresentou, né, todo o programa do curso, como é que seria e tal, alguma coisa me disse, faça. Sabe, eu senti assim, um calor, uma coisa tão forte, eu falei, faça. E eu me inscrevi. E aí foi aquela coisa, né? Falei, como é que eu vou fazer? Eu tinha algum dinheiro aqui, não sei o que. Eu fiz umas contas de chegar e tal, conversei com meu marido, eu falei, olha, eu tenho uma reserva, eu vou fazer esse curso, porque de repente é por aí, preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Quem sabe aí Mas eu não pensei em trabalho, eu pensei só em alguma coisa para me ocupar, enquanto eu estudava e tudo. Aí estava lá fazendo o curso, estava feliz da vida, fiz as harmonizações aqui na minha casa, quebrei um vidro aqui em casa, porque eu fui a louca da limpeza, né? Fui fazendo todas as limpezas e um belo dia acordei com a porta do meu forno, da minha churrasqueira elétrica, que é blindado, o vidro, estilhaçado no chão, do nada. Caramba. Eu tinha acabado de fazer todas as faxinas aqui de cima, porque eu sou daquelas que quando começo eu quero terminar. E limpei. E quando foi um belo dia, meu marido acorda, chegou lá embaixo, estava estilhaçado. Foi uma terça-feira. Aí ele limpou tudo e tal, e naquele dia aconteceu de tudo. Deu problema no break dele, deu problema com o computador dos funcionários dele remoto, porque eles fazem... todo mundo agora trabalha home office, né? Ele tem 2 funcionários. Aquele dia foi E aí eu lembrei de uma aula sua que você tinha falado sobre tomar cuidado com isso e tal, tudo que podia acontecer. E eu comentei com meu marido, eu falei, amor, é isso. A coisa, é a energia que estava parada aqui, que está mexendo em tudo. E aí continuei, segui com as suas aulas e você, então, ofereceu o profissionalizante. E quando você, naquela aula, falou do profissionalizante, que explicou como é que seria, eu senti, Bruna, eu não sei se você já teve essa experiência de sentir Deus te confirmando uma situação, sabe? Eu senti aquele calor, veio assim, não sei te explicar como é que é, mas falando assim dentro de mim, é isso. Eu me arrepio, porque daí eu falei para o meu marido, eu falei, amor... Até eu fiquei arrepiada aqui. É por aqui que eu vou. Eu falei, eu vou fazer esse profissionalizante, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Esse é o caminho que o senhor está me mostrando. E foi tão forte, que eu não parei para pensar assim, mas será que dá, será que não dá? Eu falei, não, vai dar, eu vou fazer minhas contas. E fiz conta de chegar de novo com o marido. Falei, dessa vez eu parcelo, da outra vez eu queria pagar isso. Falei, eu parcelo, você me ajuda para primeiro, o resto eu me viro, porque eu tenho aposentadoria, né? Uhum. Pouca coisa, mas dá para... Falei, não, eu me viro com o que eu tenho. E aí eu não tive mais dúvida, sabe? Eu vi que era esse o caminho mesmo, e cada vez me confirma mais. E aí comprei o curso, tal, viajei, e fiquei lá fazendo, né? Conforme dava, eu fazia uns resumos e tal, estudava. Eu não fazia resumo, né? Porque eu só anotava, porque eu sempre gostei de estudar à mão. E aí vim embora, com aquela alegria, com esse sentimento que era por aí mesmo, e cada vez, cada aula, cada situação confirmando, sabe? Porque uma questão para mim que pegou no começo foi assim, em função da igreja que eu frequento,
ficou um pouquinho daquela coisa assim, mas Feng Shui, né, a dúvida, o misticismo, né, esoterismo, mas você falava muito em conexão com o divino, né, tanto naquela semana de imersão, quanto nas aulas, né, você falava muito com essa questão de... E eu fui percebendo que muita coisa, ela corrobora aquilo que as escrituras ensinam e aquilo que eu tenho aprendido na igreja sobre crenças, sobre fé, sabe? Sobre fazer o bem para você receber o bem também, sobre ajudar o próximo, sabe? Uma série de coisas que corrobora tudo que eu já vinha aprendendo. E a minha conexão com o divino foi ficando mais forte, porque eu fui entendendo melhor essa questão da fé. Porque, embora eu tendo fé, embora eu sempre fazendo as minhas orações, jejuando e buscando o Senhor, eu ainda tinha um pouco de dificuldade com essa questão assim de, mas eu já pedi tanto aquilo e não aconteceu. Né? Mas sempre tinha uma situação, não, mas eu pedi e aconteceu. O Senhor me abençoou em tantas coisas, mas aí ficava algumas coisas, mas por que dessa vez não deu certo? Por que dessa vez não fui ouvida? E aí, com o Feng Shui, eu comecei a entender que é a forma como você pede. Né? É a forma como você se conecta mesmo naquilo que você quer, como você intenciona, né? E eu comecei a entender até melhor as escrituras, sabe? Comecei a entender melhor essa coisa de você, como chegar no divino e como você obter as coisas que você espera, né? Meu marido leu um livro chamado Evocando os Poderes dos Céus. E desde que nós casamos, ele sempre me fala muito disso, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro. E esse livro tem muito, Feng Shui tem muito desse livro, que é o quê? É você exercer a fé com poder de ação, né? É você querer, mas fazer a sua parte. Porque até então eu ainda tinha um pouco daquela coisa assim, eu peço e o resto o Senhor faz. Né? Eu peço para ele me ajudar, eu vou no médico. Mas eu tenho que tomar o remédio também, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu vou no médico, tomo remédio, mas aí eu tenho que fazer umas terapias, eu tenho que fazer outras coisas, não é só. Então, é porque o Senhor está me mostrando. Ele está me mostrando o caminho, está me respondendo as orações assim, né? A própria palavra, né? Oração tem a ação também, né? Ação. E aí, assim, fé com princípio de ação, fé com princípio de poder. Poder é você usar a mente como você ensina, né? Como o Feng Shui ensina, então, você intencionar, o reforço dos 3 segredos, tudo isso, para mim, só corrobora tudo que eu já venho aprendendo, né? Eu falei, e aí, quando eu tive esse sentimento, eu falei, não, o Senhor está me mostrando esse caminho. Então, não tem nada que contrarie tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vivencio, né, na minha igreja. E aí foi. Cada coisa que acontece, Bruna, cada situação, né? Estar aqui com você agora está confirmando para mim que esse é o caminho, sabe? Cada coisa que eu aprendo, cada conversa com o Tiago, cada positivo que ele me dá, tá muito bom, isso, aquilo, eu só sinto que é por aí o caminho, sabe? E assim, me transformei. Eu me considero outra pessoa. Eu estava falando para Ana, eu tenho área de sucesso aqui em casa, é uma área faltante com 2 vasos sanitários, 2 banheiros com os vasos sanitários bem na área de sucesso. Um aqui, outro aqui, e área faltante no meio. Uau! Aí, mas, né, tudo bem, lá no método óleo, eu fui fazendo o que tinha que fazer, né? Corrigi, coloquei um holofote lá, um refletor, né? Mandei pro Thiago, ele aprovou e tal. Daí coloquei os sinos de vento nos 2 banheiros e tudo. E aí, né, intencionei, mas eu não ativei a área de sucesso, mas eu fiz as correções, as curas, intencionei tudo. E eu percebi que eu comecei a me ver de forma diferente. Porque até então eu sempre tive a minha autoestima na sola do chinelo. Sabe? Porque a depressão, ela nos joga para baixo, né? Então, ela nos põe... E eu sempre me sentia assim, patinho feio, a pior das piores, eu sempre assim, conseguia disfarçar. Muita gente me dizia, nossa, mas você não parece ter depressão, nossa, mas isso... Porque eu tinha que viver, né? Eu tinha filho para criar, marido para cuidar, tinha minha vida... Pensamentos suicidas era uma coisa que me desesperava, mas eu sempre pensava, a minha vida não me pertence. A minha vida é uma dádiva que Deus me deu, eu não tenho direito sobre ela, eu não posso fazer nada. Então, eu entrava em desespero e corria atrás, eu ligava para o médico, ligava para a minha psicóloga, dizia, olha, eu estou assim hoje, assim.
Então, eu sempre pedi socorro, sempre fui em busca. Mas sempre com esse sentimento, assim, de que, sabe, poxa, eu sou uma fraca, eu não consigo me livrar dessa doença, minha fé não é suficiente nem para me curar, sabe, todos esses sentimentos. E, sabe, assim, ai, não me gosto, ai, que saco meu cabelo, ai, não vou, ai, sabe, assim. E, de repente, como é que tá aqui? Eu me vi, assim, gostando de mim, sabe? Tinha aquela preocupação, o que as pessoas vão pensar, o que vão falar, o que vão achar. Hoje eu tô assim, sou mais eu. Gostou? Gostou? Não gostou? Sinto muito. Não tenho mais medo de colocar minha opinião. Você veja, eu não tenho muita dificuldade para me expressar, mas em determinadas situações eu ficava meio receosa de colocar, de me posicionar e o do julgamento, né? Uhum. A pessoa ia pensar como é que ia me considerar. Hoje eu não tenho mais, sabe? Não tenho. Eu viajei, fiquei 2 meses fora, né? Meu filho agora mora em Orlando, trabalha na Disney, e eu fiquei uns dias lá na casa, fiquei uns dias na casa da minha filha, um tempo lá na casa dele, indo para os parques e tudo e tal, e daí, em outros tempos, a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu achava assim, todo mundo legal, menos eu. Tá todo mundo, né, feliz da vida, merecendo estar lá, menos eu. Aí agora, não, eu mereço estar aqui, né? Eu mereço, eu tenho que curtir isso aqui. E é assim que eu me sinto hoje, sabe? É essa a mudança que eu percebo do Feng Shui na minha vida. Uhum. Eu fiquei com muito medo de voltar para aquele buraco, né? Quando aquele ciclo se fechou e começar outro. Eu não vou voltar mais para lá, eu sei que eu não vou. Eu ainda continuo tomando a medicação oral, né? As 2 orais, porque eu tenho, além de tudo, eu tinha problema de. Eu tive toque, bipolaridade, tudo. Então, eu ainda tomo lamotrigina para uma dosagem do humor, né? E tomo ainda a duloxetina, mas porque o médico ainda não quer mexer. Isso ali está dando tão certo, não vou mexer agora. Deixa, você está bem, né? Uhum. E até isso, porque antes os medicamentos me faziam, tinham os efeitos colaterais que me incomodavam. E eu me sentia mal, eu digo, mas eu tenho que me livrar disso. Por que eu não me livro disso? Agora não, sabe? É o meu milagre. É o que Deus me deu para eu viver bem, sabe? Ele me proporcionou, inspirou o médico a me tratar, a me orientar, a me receitar uma medicação. Lá ele inspirou alguém a criar essa medicação. Tá no céu. Então, isso é um outro problema. Eu não estou mais preocupada com isso. Eu tomo medicação, mas eu sei que para aquele buraco eu não vou voltar. Ai, Eu que quero bom. ir bem longe ainda no Feng Shui, estou bem motivada, assim, mas bem pé no chão. Né? Eu Uhum. sei que tem desafios pela frente, né? Eu ainda preciso. Hoje eu estou concluindo aqui o módulo 9, falta Olha, muito metade das legal. aulas para fazer o resumo. Uhum. Mas eu já tenho uma cliente na fila, já tenho uma amiga na fila que eu fiz a consultoria para uma amiga muito querida como piloto, né? Porque eu Uhum. pensei, eu vou fazer essa hipotética, essa situação hipotética, eu vou fazer uma real e vou fazer, né, por uma pessoa que eu amo muito e que eu quero muito ajudar. Ganhei um legal do Tiago, Ai, que legal. a gravação que eu fiz, né, do relatório para ela também, ele falou, nossa, estou orgulhoso de você e tal, fiquei super feliz, fiquei super motivada, mas eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, né, e tenho uma trajetória pela frente. Mas é isso que eu quero, sabe, a fazer essa consultoria, fazer essas coisas para essa minha amiga, nós somos amigas de muitos anos, muito íntimas, né, e uma sempre aconselhando a outra. Ela me dá muitos conselhos espirituais e eu dou muitos conselhos psicológicos para ela, né? Porque Uhum. a minha expectativa de adolescência era fazer curso de psicologia. Fiz 5 vestibulares para psicologia, eu não passei. Uhum. E depois teve uma série de problemas na minha vida que eu não consegui fazer mais também. Mas eu sempre tenho essa coisa assim de sempre estar ajudando um ou outro aqui, até por causa das minhas experiências, né, com a depressão. Sempre pude ajudar muita gente. Tem muita gente, assim. Eu posso dizer que mais de 10, 15 pessoas ao longo desse tempo todo, assim, que eu sei que eu salvei a vida, sabe? Com as minhas experiências e dizendo, vai à luta. Não vai à luta, porque a pior coisa que você pode dizer para um depressivo, né? Vai à luta, porque não tem como. Mas, assim, tipo, não desiste, tem coragem, vamos lá.
tá, né? Então, só que assim, agora eu posso ganhar dinheiro com isso também. Que era o teu propósito lá no começo, de poder ajudar teu marido, né? Poder complementar a renda. Nos ajudar, me ajudar, ajudar ele, tudo, e a coisa foi acontecendo. Então, eu sei que é esse o caminho que Deus me mostrou, sabe? E acredito que seja a minha missão de vida agora. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero com isso também poder me realizar também, né? Claro, o dinheiro é a consequência, né? Consequência. Fazer o bem, ganhar dinheiro também. Também. Consequência, né, do que você está fazendo. Nossa, que incrível. Eu sabia já que esse bate-papo ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão maravilhoso assim. E Eu aí... tenho, nossa, para mim tem sido, mas por isso que eu falei para você, um dia te conto, porque para mim é uma experiência sagrada, sabe? Não é só uma experiência de vida, ou de momento, ou de mudança de vida. É uma experiência sagrada, da forma como isso chegou para mim, né? Da forma como eu entrei nesse universo. Né? Ai, então, que maravilha. Ai, que show. E como é que foi para o seu marido, na hora que você falou que queria harmonizar a sua casa e depois que você falou que queria trabalhar com isso, como que foi a reação dele? Bom, num primeiro momento, quando eu comecei a fazer o curso, tudo bem, era mais um curso, né? Eu já tinha feito um curso de folhagem, de jardinagem, mas desses imersão, né? Não tinha feito o curso completo, mas fiz várias imersões e tal. Tudo bem. Aí quando eu comecei a mexer na casa, ele é meio cético para algumas coisas, sabe? Ele é meio assim, cético. Aí, tá, tudo bem, faz. Eu falava bem, E de repente ele foi percebendo também algumas coisas, né, algumas situações. E quando eu falei para ele, amor, essa é a resposta que eu estava buscando, e ele também tem muita fé, e ele sabe que quando a gente busca mesmo, e quando a gente tem esse sentimento, é uma resposta para a oração, né? Ele não tinha como contestar, que realmente Deus estava me mostrando o caminho. Mas ele, mesmo cético, ele me ajudou. Ele que colocou para mim o refletor ali na área do sucesso, porque ele mexe com projetos elétricos, então mexer com eletricidade para ele, né? Até ele colocou um timer, né? Daí acende sozinho, fica 2 horas ligado, 3 horas ligado, depois desliga, a gente não precisa ficar ligando e desligando. Me ajudou a colocar o espelho na churrasqueira, martelar lá a churrasqueira que eu não estava conseguindo. Então, várias coisinhas assim ele foi aceitando. E hoje ele está bem aberto, sabe? E hoje, inclusive, ele está assim, me dando todo o apoio e comenta com as pessoas e tem me ajudado assim em tudo que eu preciso, né? Tem me dado uma força. E ele está vendo as coisas acontecendo na nossa vida, né? Teve uma situação que ele estava para receber, ele tinha feito um projeto, uma obra grande aqui em Curitiba, e só que os empreendedores que estavam investindo e que tinham contratado ele para fazer o projeto de instalação elétrica e mais a outra equipe, né, das outras disciplinas, que eles têm um grupo de profissionais que sempre se reúnem, que fazem um trabalho de correlação, assim, né? Estão quase sempre nas mesmas obras. Um faz elétrica, outro faz hidráulica, outro faz incêndio. E aí essa empresa acabou, esses investidores acabaram vendendo essa obra para uma outra. O dono a construtora, que era dona do imóvel e do empreendimento, vendeu para uma empresa, para uns empreendedores. E nessa de vender, esse pessoal que já tinha feito o projeto, eles tinham recebido a parcela do que eles tinham entregue, mas daí ficaram sem saber se iam continuar fazendo os projetos e se iam receber as parcelas que faltavam ainda. Porque eram coisas que tinham que ser negociadas entre quem comprou e quem vendeu, então, entre os departamentos financeiros e tal. Que eles iam receber, mas a gente estava assim, eles estavam sem saber quando que isso ia acontecer, e nós estávamos meio preocupados, né, com as coisas, as finanças e tal, mas só que eu sabia da situação e tudo, mas não estava acompanhando assim o quão mais sério era, né, a questão. E foi naquela semana que eu ativei a área da prosperidade. Ele me falou e tal, na verdade foi assim, ele comentou comigo, mas aí, quando ele comentou comigo, já fazia uns 2 meses que a coisa estava assim. E coincidência ou não, né, coincidência não é, claro,
Mas aí eu fiz a ativação naquela semana da área da prosperidade. Foi quando eu consegui terminar tudo, deixar tudo em ordem e fiz, e ativei. 3 dias depois, aí na mesa almoçando, eu perguntei para ele, eu falei, e aí, aquele projeto, você chegou a receber? Não te contei, né? Já faz 3 dias que me pagaram. Depositaram, mas só depositaram para ele, para os outros não. Oh. Ligaram para ele, né? Acho que é o engenheiro-chefe da obra anterior, né? Da construtora que vendeu. Ele ligou para mim e falou: olha, nós vamos pagar o teu. A gente vai você passa a nota, tudo direitinho, aí que o teu nós vamos pagar. Pagou. 3 dias depois, mas já fazia 3 dias quando ele me falou, e não fazia uma semana ainda que eu tinha ativado a área da prosperidade. Então, quer dizer, acho que em 2 dias, mais ou menos, né? Os outros receberam depois também e tudo, mas a nossa preocupação era que nós precisávamos receber naquele momento. Né? Uhum. Então, aconteceu. E assim, as coisas estão vindo, tenho muita coisa ainda para arrumar, para melhorar, eu tenho uma área excedente ali que está precisando, sabe, dar uma boa mexida naquela energia chá, mas eu foquei agora na mentoria, né, então o resto eu deixei um pouco, eu faço uma coisa, eu faço outra. E é claro que eu tenho que fazer aquilo para o resto dar certo, né, mas aquilo são coisas que não são minhas, são dele, então eu dependo dele, né, para mexer, são as ferramentas, equipamentos e coisas dele lá que eu tenho que fazer mexer. Mas eu sei que melhorou bastante. O nosso relacionamento melhorou muito. Nós sempre nos demos bem. Nós temos 41 anos de casada esse ano. E a gente tem uma relação normal de marido e mulher, mas a gente sempre... Nós, assim... eu brigo, ele não. Ele é manso, né? E esses anos todos de depressão, assim, ele foi um alicerce na minha vida, foi um anjo, foi um... Eu não sei assim o que dizer para descrever tudo que ele foi para mim e por mim, né, tudo que ele fez nesses anos todos. Mas a gente estava assim meio desgastando assim um pouquinho, né? Ele preocupado com as coisas deles, eu com a minha, a gente sempre nas rusguinhas assim, né? Aí fiz a minha cama king, então ela tem 2 box, né? Uhum. Eu fiz aquela cura com o cordão vermelho, né? Só que quando eu fiz, eu não falei com ele, porque eu não sabia que foi na primeira aula, acho que você falou, e depois eu fui correndo e fiz. Depois que você falou, tem que o marido saber também e tudo, né? Mas eu já tinha, quando eu assisti essa aula que você falou, eu já tinha feito tudo. Aí falei, não. Mas daí guardei tudo e de lá para cá também. A gente tem, assim, tem tido um ótimo relacionamento. Nós estamos, assim, mais mansos um com o outro, sabe? Porque a gente estava, assim, do jeito que eu falava, ele falava, sabe? A gente... Brigar nunca brigou, porque a gente se ama de verdade mesmo, né? A gente nunca pensou nessa possibilidade de, você tá um saco, não quero mais saber de você. Não, a gente sempre batalhou, mas peraí, tem alguma coisa errada? Vamos resolver. Uhum. Mas melhorou nesse sentido. Eu fiz a cura da quina para a mesa da nossa mesa da copa, né, de refeição, que também, de vez em quando, dava aquelas coisinhas na mesa. Sabe? Acabou, sabe? A refeição na nossa casa é mansa, é uma tranquilidade agora. Então, são pequenas coisas assim, que eu percebo, né? E aí, quando eu falo para ele, tipo assim, mas são que legal. muitas coisinhas que estão fazendo assim um volume muito bom, sabe, de coisas boas. Uhum. Com certeza, com certeza. Eu vejo, eu acompanho, né? Todo o teu comprometimento ali, né? Você aprendendo, inclusive para tornar disso uma profissão. Nossa, é maravilhoso acompanhar você tão de pertinho assim. Saiba que é uma alegria ter você ali na mentoria e te ver da plateia, assim, pertinho, né? Você feliz, assim, evoluindo. Que bom. E eu fiquei curiosa. Você disse que você fez ali a cura, né, dos banheiros na área do sucesso, a área faltante na área do sucesso. E você mora nessa casa que você mora hoje mais ou menos há quanto tempo? Você tem ideia? vai fazer esse ano 38 anos. 38 anos. Só que a reforma, né? A gente foi reformando a casa, né? Eu comprei um sobrado
e depois a gente fez uma parte aqui nos fundos, depois a gente emendou, então tem uma série de reformas que foram acontecendo na casa. E foi nessa reforma, quando a gente emendou as duas partes, que ficou a área faltante ali na área de sucesso. Nossa! Do andar de baixo, né? Porque eu não sei se você lembra, mas o andar de cima tem 2 baguás. Tem um pé direito alto, né? E tem uma passarela que une as duas. Inclusive, está naqueles baguás do Baguá Master, né? E está lá a planta. Então, eu não fazia nem ideia de como aplicar baguá ali, daí o Thiago, né, me ajudou e tal, vocês me ajudaram. Então, a área de sucesso fica mais para baixo, porque daí, né, aqui para cima é outra situação. Mas aí, quando a gente fez essa reforma, que ficou ali a área... E também eu tenho uma área faltante na espiritualidade. Olha só. Que também duas áreas super só que essa eu acabei ativando só agora, porque daí eu tinha ativado a prosperidade, sucesso e a saúde. Daí agora eu desativei. Ai, tem uma história também na área da saúde, mas essa eu não posso contar, porque é muito íntima, mas olha... Era um probleminha que a gente estava tendo de saúde. Ele estava tendo um probleminha de saúde, né? E estava, assim, meio complicadinho, assim, ele estava muito, sabe, para homens, né? Essas situações, assim, são muito importantes, né? E foi no médico e tal, daí começou a tomar um medicamento, mas o medicamento tinha uma reação ruim, mas ele estava bem aborrecido, assim, a gente estava... E aí eu ativei a área da saúde, embora devesse ter ativado até uma outra área, mas era uma sequência, era consequência de uma série de coisas na saúde que estava provocando aquela situação, né? Também ativei a área da saúde, resolvido essa questão. E aí eu desativei a área da saúde e agora eu ativei a espiritualidade, né? Para eu seguir firme aqui no meu propósito, na minha meta aqui de me tornar uma consultora luz. Ai, que incrível, que ótimo. E esse que é o legal, né? Que eu sempre reforço o poder do conhecimento, que você teve o resultado numa área, só que você consegue continuar harmonizando a sua casa, né? Porque você tem esse conhecimento, você não depende, né, de ninguém. E como que tá agora dentro do Caminho da Luz, né? Para quem for assistir depois a live, para saber, o Caminho da Luz é uma mentoria onde a gente acompanha as alunas do método Olhe Profissional individualmente. Então, é realmente, né, uma jornada juntas ali, um acompanhamento individual para levar elas a terem cada vez mais resultado dentro desse propósito de fazer o bem e ganhar dinheiro também, tanto na parte de dominar a técnica do Feng Shui, quanto da parte de vendas, né, de vender os serviços. Então, e a Sali, ela é nossa mentorada do Caminho da Luz. E como é que você está se sentindo ali, a expectativa? Porque você falou muito sobre, né, ter recebido isso como um sinal que você tinha pedido, ter tido a coragem, mesmo com medo ali, ter tido a coragem de entrar, e depois que você entrou na mentoria, como que está sendo? As expectativas, como está sendo, que você está conseguindo avançar? E, para ser sincera, realmente, das dificuldades e as vitórias ali dentro. É assim, eu estou me sentindo carregada no colo, né? Porque estou me segurando para dar os primeiros passos. É como uma criancinha, né? Com alguém segurando ali, né, nas mãos e ajudando a dar os primeiros passos. Porque realmente eu tenho muita, assim, apesar de ter toda essa certeza, mas eu tenho medo, né? Eu estou com medo de oferecer a minha primeira consultoria profissional, sabe? Eu ainda estou assim meio confusa sobre como que eu faço essa abordagem. Eu tenho a minha microfisioterapeuta, ela já falou para mim que ela, quando eu me tornasse profissional, ela quer fazer um Feng Shui na casa dela. Mas ainda assim eu estou meio receosa, porque até agora eu fiz, né, para minha amiga, e com todo o apoio, o tempo todo, do Thiago ali me ajudando, me dando todas as orientações do passo a passo, as meninas também, né, as meninas. Meninas a gente fala, mas as colegas ali da mentoria também, né, eu acompanho o que elas colocam aqui, as dúvidas delas também, e daí já vou checando se eu também tenho dúvida naquela área e tal. Então, a gente se sente encorajada, né?
Então, o meu medo é assim, e daí, quando eu tiver que caminhar sozinha, né? Quando me largarem, que eu tiver que dar os primeiros passinhos sozinhas, como é que vai ser, né? Então, mas tem sido muito bom, tem dado muita segurança, o feedback, né, o retorno que vocês nos dão das dúvidas que a gente tem e das coisas que precisam ser corrigidas. O que eu gosto muito é a maneira como vocês abordam as coisas conosco. Por exemplo, o Tiago, ele é manso. Então, vocês não estimulam uma competição entre a gente, porque eu já participei, né, outros cursos que eu fiz, assim, só de imersão mesmo, mas eu vi, assim, que havia por parte dos professores, dos profissionais, aquela coisa de competir. Não, você tem que ser a melhor, você vai ser a melhor. Se você fizer isso que eu te ensinei aqui, você vai ser a melhor. Você vai... E com vocês não é isso. Vocês querem que a gente seja melhor que nós mesmas. Né? O objetivo de vocês não é que a gente seja melhor do que qualquer um outro, é que nós possamos ser melhor que nós mesmos a cada coisa que a gente aprender. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem. Eu ainda não tive muito contato com a Bárbara, por exemplo, como as meninas já têm questão de lá do Instagram e tudo, né? Que ainda não cheguei lá, mas com o Tiago, né? Que está mais direto ali comigo, eu percebo assim que ele não, você vai conseguir a maneira como ele nos motiva. E nos impulsiona, não é uma coisa, não, você vai conseguir porque você é melhor. Não, vai no teu tempo, vai no teu ritmo, o respeito pela nossa individualidade, sabe? Que faz com que a gente se respeite também. Uhum. Porque às vezes eu vejo assim, porque eu sou dos 120 dias, né? Uhum. E às vezes eu vejo as colegas lá de já 60 dias, que já estão fazendo isso, fazendo aquilo, eu estava pensando, ai, eu estou tão atrasada, eu estou tão para trás, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu chego lá. Daqui a pouco eu vejo que tem outras se sentindo do mesmo jeito, e aí o Tiago vem e diz assim, não, é no seu tempo, isso aqui é só para você ter no norte, mas sim, é no seu tempo, vai. Então, sabe, isso dá essa segurança para a gente, assim, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só preciso fazer e acertar. Exatamente. Eu sei fazer. E se eu não sei, perguntar, porque daí ele ensina. Uhum. Né? Ele faz vídeo ensinando, ele manda mensagem gravada, e sempre com aquele tom de voz, assim, tão... Sabe? Eu falo para o meu marido, gente, aquele menino tem luz. Eu falo, ele é iluminado. Meu marido fica rindo, porque, sabe, você todo mundo é iluminado. Mas é que, assim, na verdade, não é bem assim que ele fala, mas ele sempre fala, você e seus netos, eu sempre, quando eu me afeiçoo com uma pessoa, eu falo muito com ele e tal. E o Tiago tem isso, né? Passa isso. E você também, a sua didática, e assim, você passa por uma coisa que você acredita. Você não faz a coisa só porque você quer ganhar dinheiro, você quer vender o teu produto. Fiz um curso esses tempos que a pessoa queria... era vender o produto dela de qualquer jeito e eu desisti porque estava muito cansativo. A maneira como ela abordava, sabe, aquilo me... Bruna Veiga, ela vende uma coisa que ela gosta. Então, parece que ela está dando aquilo para a gente, né? Porque você não tem como recusar, você acaba indo. Porque dá resultado, né, Bruna? Você acredita no que você faz. E é o teu jeito de falar, é o teu jeito de contar, é o teu jeito de explicar, porque você não precisa criar uma forma de se comunicar para poder convencer. Uhum. Porque o que você vê no produto em si já é convincente, né? Uhum. Então, e aí a mentoria é isso, a mentoria tem dado muita segurança, sabe? Quando eu fico assim com medo e tal, daí eu acompanho uma ali com medo também, outra, né? E o Tiago sempre ali, né? Não, vocês vão conseguir, não, a Bárbara agora também, né? Pessoal, vamos lá, já tem gente querendo entrar no trabalho e tal, então estou na expectativa aqui também de começar a prestar os meus serviços, né? Hoje até eu entrei no site lá para ver o MEI, né? Para fazer o cadastramento e tal. Ai, que legal. Então... já estou resolvendo umas questões aí para poder também já criar o MEI, né? E daí já poder começar a trabalhar. Ai, que incrível! Mas então, ó, o que eu estava até calculando aqui, você começou na mentoria finalzinho, dia 31 de janeiro, né? Foi aí março, abril, maio, fevereiro, março, abril, 3 meses. Então, 3 meses você já está aí fazendo o último módulo do curso.
que geralmente quando a pessoa está sozinha, acaba se arrastando um pouco mais, né, para terminar. Então você em 3 meses, você já assistiu o curso inteiro, está terminando o curso, agora já está avançando para os acompanhamentos ali para começar a vender esses serviços, então já deu uma boa... A mentoria era o que a gente precisava mesmo para nós, que estamos mesmo focadas nessa trajetória, né, de sermos realmente consultoras. Para nós foi assim, um presente do céu, está valendo cada centavo investido, porque com certeza eu estaria me arrastando ainda no curso e ainda, sabe, assim, me batendo um pouco e ainda decidindo, apesar de ter sentido que era esse o caminho, tudo, mas com certeza eu estaria ainda cheia de dúvidas. A mentoria, ela despertou essa coragem, sabe? Ela deu startou a coragem para vamos em frente, vou botar a cara ali, vou conseguir. Porque sem isso, eu não sei se eu não acabava desistindo. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou persistente, sabe? Eu sou muito assim, obstinada, né? Quando eu quero fazer uma coisa, enquanto eu não termino ela, não paro, sabe? Mas aquela coisa tem que ser, eu tenho que saber que vai chegar onde eu quero, vai ficar como eu quero. Se eu vejo assim que ela não era bem isso que eu queria, caiu fora. E a mentoria, daí ela tá ali, né? Não, você não vai desistir, porque isso, porque aquilo, tá. Então eu tô vendo que vou. Eu passei, você viu, né? Eu pondo as minhas mãos no gelo lá. Vou chorar, mulher. Eu tava no café da manhã do hotel, fui ver lá, de repente a Bárbara olhou, eu chorando, o que tá acontecendo? Aí eu falei, olha a mensagem da Sally, que coisa mais linda do mundo. Eu tenho artrose, né, nos dedos e eu estava sem tomar medicação, eu tomo, né, artrogel e ajuda bastante, né? Mas eu viajei, não comprei, não levei, voltei, não comprei, e aí fiquei, né? No módulo 5 ali deu o que fazer, né? Para a gente conseguir. E além, porque não é só resumo, eu faço as minhas anotações porque já foi na minha apostila ali, então é meu recurso, né? Não é só fazer o resumo, eu anoto tudo que eu acho importante, que não tem quando tem, né, os materiais complementares e tudo, auxílio complementar, daí eu faço um resumo, mas quando não tenho, eu já não aguentava mais, já fazia 3 dias que eu estava ali daquele jeito, escrevendo, chegava de noite, nossa, tinha dias assim que eu, o que eu faço? Daí, aquele dia eu falei, tem uma fisioterapeuta que, quando eu comentei com ela, né, eu falei, e agora? Tá assim? Ela falou, isso não tem cura, minha filha, isso daí é degenerativo e é por aí mesmo. Se eu tô fadada a isso porque eu sou fisioterapeuta e tal. Eu falei, mas tá, e o que eu faço? Gelo. Quando incomoda demais, gelo. Aí lá no meu filho também tinha dias que eu colocava a mão no gelo, porque lá eu fazia as anotações também, né? Mas daí aquele dia que eu falei, ai, não aguento mais, vai pro gelo. Daí eu fiquei, fazia, de noite eu lá botava a mão no gelo. Escrevia, para poder dormir, botava a mão no gelo lá para aliviar, mas dei conta. Isso aqui é propósito, hein, mulher? Meu Deus. E eu fiquei curiosa agora, o que você trabalhava antes? Olha, a minha vida inteira eu fui auxiliar de escritório e secretária, até eu ter a minha filha. Depois que eu tive a minha filha, eu parei de trabalhar, fiquei muito tempo sem trabalhar, e aí quando eles cresceram, que, né, já estavam dando conta da vida sozinhos, já conseguiam, já estavam adolescentes, assim, já, né, chegando na juventude, eu comecei a trabalhar com meu marido. Ele tinha uma empresa além dele ter o escritório de projetos elétricos e automação de alto padrão, né? Ele tinha também uma empresa de vendas, né, de equipamentos de automação e de prestação de serviços também, com o sócio. Então, eram 2 empresas deles e eu comecei a trabalhar com eles. Daí, cuidei do financeiro deles por um tempo. Depois, eu parei, porque aí começou a aumentar a prole dos netos, né? E eu sempre queria estar disponível para ir para lá, para visitar os netos e tudo, e ajudar a cuidar, ajudar a criar e tudo. Daí, fui parando, fui deixando. E aí, depois também, eles foram... foi vindo a pandemia, né? Tem aquelas coisas que não deram muito certo. Aí, eles acabaram... desfazendo a sociedade, mas um ficou com uma empresa, o outro com a outra, e eles ficaram parceiros, porque daí eles estão home office, né? Então, cada um na sua, cada um com uma empresa, um ficou com a prestação de serviço, outro com a de comércio, e o meu marido com a parte dos projetos e tudo.
E aí eles são parceiros. Aí parei de trabalhar. Daí fiquei muito tempo, desde uns 10 anos sem fazer nada. É mais ou menos isso, uns 10 anos, 8 anos mais ou menos, estava sem fazer nada. Daí só em casa. Uhum. Cuidando de casa e cuidando de netos. E agora que lutando contra a depressão. é, e agora que você está com esse projeto, né, começando a trabalhar com Feng Shui, o que você sente da diferença? Porque eu vim de trabalhar no banco para trabalhar com Feng Shui, são universos totalmente diferentes, né? Eu tenho que ficar me lembrando de que eu tenho um trabalho, porque às vezes parece que eu não tenho trabalho, né? Eu trabalho muito, mas parece que não é um trabalho. O que você sente assim da maior diferença de quando você trabalhava em outros ramos, ou até mesmo, né, mais recente, do período que você estava em casa sem fazer nada, né, mais ali na função dos netos, mas profissionalmente não fazendo nada? O que você sente assim essa diferença de hoje? Olha, eu estou me sentindo assim poderosa no comando da situação, porque eu sempre trabalhei como auxiliar, né, de escritório, como secretária, então você estava sempre ali subordinada a alguém, né? Sempre fazendo alguma coisa que alguém mandava você fazer. Sempre, né, com aquele horário para cumprir, né? Você tem que fazer, entrar tal hora, sair tal hora, tendo que dar satisfação. Agora eu sinto assim que eu estou no controle da minha vida, vou fazer uma coisa que eu gosto, não vou ficar presa no sistema, né? De ter que bater cartão, bater ponto, entrar e sair. O meu marido hoje tem home office, né? Então ele está num dos quartos ali, que era de visita que a gente que ele está usando agora. Então ele tem dos 3 quartos que nós tínhamos sobrando, 2 são deles, né? Um que é onde ele trabalha e outro que é onde ele tem o plotter, né? Todas essas coisas. E aqui onde eu tô é uma antessala do nosso quarto. Uhum. Então eu me apossei desse espaço aqui. Quando eu comecei, eu já sempre usei ele para fazer costura, para as minhas coisas de scrapbook, essas coisas que eu gosto de fazer, mas para mim só, né? Eles sempre pegavam no meu pé, mas você faz tanta coisa, por que você não faz para fora, para vender e tal? Mas era aquela coisa de não se valorizar, sabe? Eu dizia, não, porque enquanto é hobby, enquanto é lazer, para mim tá bom. A hora que eu tiver que me comprometer, de entregar um produto, de entregar um trabalho, aí eu começo a exigir que se não der certo, se isso, se aquilo, daí eu vou começar a me cobrar, vira estresse, eu não quero. Era para mim mais uma... E agora não, porque eu vejo assim que eu não vou, não que eu não vou me estressar, gera estresse, claro, mas é uma coisa que o resultado não vai depender de mim, né? Que nem eu falei para minha amiga, eu sou a máquina de raio-x, eu tirei o seu raio-x, né, da sua casa, né, das situações na sua casa, e passei para o médico, é como se eu tivesse passado para o médico receitou tudo que você precisa para ser curado. Ó, você está com uma costela quebrada aqui, está com um osso trincado ali, então você vai precisar tomar um antibiótico para isso, você vai precisar fazer uma atadura e imobilizar o braço por causa daquilo e tal. É com você, né? Então, assim, como eu sei que dá resultado, mas vai depender da pessoa, né? E o fato de ter a minha autonomia para fazer no horário que eu quero, né? Para não ter que ficar dependendo de alguém me dizer, ó, tá na hora de você fazer isso, tá na hora de você fazer aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo. E vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. Você sabe como eu falo? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de poder ajudar as pessoas. Né? Tipo, olha, tenta isso, tenta aquilo, vamos lá, vamos, né? É fantástico, né? É isso que eu sinto essa diferença, porque o que eu mais me sentia trabalhando no banco, parecia que era uma engrenagem muito grande e eu era um parafusinho que não fazia diferença ali. E eu pensava, nossa, se eu sumir durante um mês, ninguém vai sentir minha falta aqui. Porque meu trabalho parecia que não fazia diferença. E aqui a gente sabe que o nosso trabalho muda literalmente a vida de outra pessoa. Dá resultado, né? Dá resultado. E é aquela coisa, bem que você falou, a gente sente uma pecinha na engrenagem, mas não vá para ver, né? Falta para você ver. Não vão sentir tua falta, mas vão se incomodar com o que você deixou de fazer, né? Sim. E assim não, eu acho que eu não sei te dizer, Bruna, mas assim, parece que a gente está caminhando na luz mesmo, né? Exatamente. É por aí mesmo, a gente está caminhando na luz.
e poder levar as pessoas juntos nesse caminho, né? Poder iluminar a vida das pessoas. Eu não tinha ideia que o Feng Shui era assim, sabe? Não tinha ideia. Eu achava que era aquilo que eu te falei, né? Harmonizar para ter uma... Visivelmente, né? Eu sempre gostei, sabe? A minha casa é uma casa organizada. Uma coisa fica meio bagunçada aqui, outra ali, mas é pontual. Mas eu sempre gostei de ter as coisas em ordem. Eu sempre achei legal. Eu gosto de ter, por exemplo, a minha sala de jantar. A minha filha fica invocada comigo. Mãe, você gosta das cadeiras tudo certinho? Minha filha, mas fica tudo torto. Você entra aqui, você olha esse ambiente... Fica ruim, fica bagunçado. Eu gosto de ficar certinho. Olha, tá arrumadinho, não te dá uma sensação gostosa quando você olha e vê isso tudo arrumadinho? Então, eu sempre tive assim. Mas eu não fazia. Eu achava que o Feng Shui era isso, sabe? Botar um vaso vermelho naquele canto ali, porque vai deixar mais iluminada a casa. Ou botar uma pimenta, porque nessa revista falava colocar um vasinho de pimenta vermelha entre a pia e o fogão. Eu achava que era para decoração, para ficar bonitinho. Não entendia a função daquilo ali, né? Não me aprofundei. Então, o Feng Shui para mim era isso. Era harmonizar o ambiente para você se sentir bem nele, porque está bonitinho, está limpinho, está organizado. E o que é o Feng Shui hoje para você? Nossa, o Feng Shui é mudar a vida, é curar de dentro para fora, de fora para dentro. Não significa que a gente não vai ter problemas, né? Depois que você harmonizou sua casa, harmonizou sua vida, não significa que você não vai ter problemas, mas a maneira como você vai passar a lidar com os problemas é que vai ser diferente, né? Assim, é você lidar com os problemas num nevoeiro e lidar com esse mesmo problema num lugar limpo, né? Sem poeira, bem iluminado. Então, você enxerga mais soluções do que problemas, quando você está com as coisas harmonizadas, né? Na bagunça, você só vê o problema. Então, parece que a tua vida nunca vai dar certo nada. E quando está harmonizada, não. Você muda a sua maneira de encarar os problemas, de lidar com os problemas e as tuas expectativas de futuro também, né? Porque você sente mais autoconfiança, mais segurança, então você acredita mais que as coisas vão dar certo. Né? Perfeito. E para a gente finalizar, então, qual dica você daria para quem está começando agora, harmonizar a própria casa, às vezes vislumbra trabalhar com Feng Shui, mas está nos primeiros passos ali, com medo, com receio, se esse negócio realmente funciona, se a Bruna é de verdade, se a Bruna não é uma doutrinha da internet, se o Feng Shui vai dar certo, se a pessoa vai dar conta, todos os medos que você tinha lá no começo. O que você daria de dica para essas pessoas hoje? Bom, com relação ao medo, eu digo, vai com medo mesmo. Né? Vai com medo mesmo que dá certo. E com relação ao Feng Shui, eu digo, não desiste. Começa ali, a primeira coisa, as crenças, né? Faz lá. Não precisa mudar tudo, mas aquilo que mais te incomoda, né? Pega umas 4, 5 lá e trabalha aquilo, e depois aos poucos você vai trabalhando o resto. O que mais te incomoda na sua casa, né? O que você identificou ali uma situação, e o que mais... Tem um monte de coisa e você acha que não vai dar certo. Não sei se isso vai funcionar, não sabe, mas faz. Você só vai saber se vai funcionar fazendo, né? Então, comece colocando um cristal, né? Ou um refletor na área do sucesso. Mas não desista, né? E assim, não fique questionando, né? É certo, não é? Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Só faz e espera acontecer. Não aconteceu do jeito que você queria, tenta de novo. Pode ser que você não fez certo. Fez de novo, não aconteceu do jeito que você queria, repense. Porque será que era para ser do jeito que você queria? Será que desse jeito que está sendo diferente para você não é melhor do que aquele jeito que você esperava? Né? Então, repense, mas não duvide. E faça. Fé com princípio de ação. Perfeito, maravilhoso, Thalie. Nossa, te agradeço demais. Você não sabe o quanto foi bom, o quanto me alimenta a alma de ter esses bate-papos com vocês, conhecer mais a fundo a história e principalmente saber, né, as vitórias que vocês estão tendo, né? Esse é o nosso grande propósito. E eu só posso te agradecer demais por ter, primeiro, confiado no nosso trabalho e, segundo, por ter voltado aqui inspirar tantas outras pessoas com a tua história maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer você
por todo o incentivo que nos dá e para a tua equipe, né? Porque não é só o investimento financeiro que a gente fez, né? É toda uma expectativa que a gente depositou e que está sendo correspondida. Ai, que incrível, que bom saber disso, então. Obrigada, Sally. A gente continua se vendo ali no caminho da luz, estamos de mão dada mesmo, rumo à luz, rumo ao caminho da luz de verdade. E, enfim, ali a gente se vê e vai colhendo novos resultados para depois você voltar aqui e fazer mais uma live atualizando tudo para a gente, tá bom? Com certeza, porque o melhor está por vir. Exatamente. Beijo, Sally, fica com Deus. Gratidão por tudo. Obrigada. Gente, sensacional, né? Essa é daquelas lives que não dá vontade de acabar, né? Dá vontade de continuar, um bate-papo gostoso, a Sally, né? Fala super gostoso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Quero, inclusive, saber de vocês que estão aqui acompanhando. Me conta aí nos comentários, em uma palavra, qual que é o sentimento que está no teu coração depois de assistir essa live com a Sally. Me diz aí nos comentários que eu quero saber como é que você está se sentindo, se isso te ajudou, se essa mensagem veio de alguma maneira para algo que você estava precisando ouvir hoje. Quero saber de vocês. Eu gostei, né? Obviamente, estou muito orgulhosa da minha aluna e mentorada, muito feliz por ter ela nessa jornada junto com a gente. E, enfim, né? Quero, inclusive, já fazer um convite futuro para você. O que acontece? Sempre que eu mostro uma entrevista aqui com uma aluna, alguns dias depois eu faço a desconstrução da live da aluna, né? Então, o que é uma desconstrução? A gente faz uma engenharia reversa para entender o que essa pessoa fez na casa dela para ter os resultados. Então, a Sally comentou aqui do banheiro na área do sucesso, área faltante na área do sucesso, que ela usou um holofote lá, falou sobre a área faltante na espiritualidade. Então, ela falou sobre vários pontos, né? Sobre ativar a área da prosperidade. Enfim, vários pontos, harmonizações que ela fez na casa dela, da área da saúde também, que teve os resultados, né? Que culminaram nos resultados que ela está tendo. E aí, nessa live que eu faço nos próximos dias, eu faço a desconstrução. Para você aí do outro lado, talvez hoje fale, corrigiu a área faltante. Você, o que é área faltante? Como assim? O que é isso? Colocou um holofote e daí começou a se sentir melhor. O que a área do sucesso tem a ver com isso? Então, a gente faz a desconstrução para entender todas as técnicas que a Sally fez para ter os resultados que ela está tendo. Então, já fica aqui o meu convite que na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu vou fazer a desconstrução da live da Sally e já é de praxe o que a gente faz, né? Sempre que eu entrevisto um aluno ou uma aluna, na sequência, eu também faço a desconstrução do resultado dela. E também, já para você se programar, se você gostou do conteúdo aqui, está chegando nova, está sempre por aqui, para você já se programar para participar das próximas lives. Todos os dias, de segunda a sexta, eu faço lives aqui, sempre às 3 horas da tarde, com diferentes conteúdos. Tanto conteúdos para você harmonizar sua própria casa, entrevistar as minhas alunas, quanto conteúdos para te ensinar a fazer o bem e ganhar dinheiro também, trabalhando com Feng Shui. Então, para você ser avisada sobre as próximas lives, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, ele te avisa, o YouTube te avisa sempre que eu estiver ao vivo aqui. Combinado? E agora, se você gostou dessa live, se fez sentido para você estar investindo essa 1 hora e pouquinho aqui junto com a gente, se isso te trouxe benefícios de alguma maneira, você tem uma forma que você pode retribuir para a gente, deixando um joinha, um like e apertando no aviãozinho, na flechinha, para compartilhar essa live com outras pessoas. Talvez alguém que esteja precisando de uma motivação, esteja precisando ouvir a história da Sally para ter uma luz no fim do túnel, para ver uma luz no fim do túnel. Talvez você conheça alguém que esteja precisando dessa mensagem no coração dela, pode ser você que tem encaminhando essa mensagem aí para ela, né? Afinal de contas, coisas boas são para serem compartilhadas e acredito que essa live tem muita coisa boa, né? Tem que ser compartilhada com certeza absoluta. Então, agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Espero ver vocês nas próximas lives. Agradeço em especial, obviamente, a participação da Sally, que veio aqui contar a história dela para a gente inspirar tantas outras pessoas, né? Foi muito especial. E a gente se vê, então, na live de amanhã, às 3 horas da tarde. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.